Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público que nos acompanha pela TV Assembleia, pela internet, meu cumprimento a todos e a todas. Senhor presidente, o momento em que a gente vive requer, sobretudo na conjuntura política e econômica do nosso país, requer de nós uma responsabilidade muito grande. E a gente tem visto a dificuldade do governo federal em se entender com o Congresso Federal, de dar um rumo ao nosso país e, consequentemente, no nosso estado, o governador, com todo respeito, tem tido dificuldade em implementar não só uma política de desenvolvimento, apresentando o novo modelo de governo que ele se propôs a representar em Minas Gerais, mas principalmente em cumprir aquilo que, ao longo da sua campanha eleitoral e o início do governo, ele vem apresentando. Então, não é discurso de oposição. Eu queria compartilhar aqui um pouco de uma análise que nós vimos na versão de ontem do Estado de Minas Gerais. O jornal Estado de Minas faz uma análise de como está difícil, para a Zema o início desse governo, um pouco nessa lógica da contradição. E cabe a nós aqui, nessa rápida reflexão, senhor presidente, trazer esse debate para essa casa, no sentido em que cabe a nós também, todos os parlamentares, aqui não é um papel de oposição à situação, contribuirmos para que Minas possa realmente criar um processo de debate mais aprofundado da sua situação real, saindo do palanque eleitoral e indo por um processo de desenvolvimento que a gente espera em Minas Gerais. E assim a análise do Estado de Minas traz aqui, estreante na política, eu vou tomar a liberdade de ler, senhor presidente, porque aí não é discurso, é exatamente o que está no jornal, aqueles e aquelas que não tiveram a oportunidade de ter o acesso a essa informação do jornal. Estreante na política, o governador Zema completa 3 meses, 90 dias à frente do Palácio Tiradentes, com promessas de campanhas descumpridas e dificuldades em todas as esferas que precisa administrar politicamente. Além da insatisfação do funcionalismo público, continuidade do parcelamento dos salários e demora em quitar o 13º de 2018. Além dos prefeitos que reclamam da atenção e repasse de recursos da nova gestão, superou o que o governo anterior havia feito. A relação com a Assembleia tem se mostrado a partir de uma dificuldade muito grande. E assim descreve um pouco da análise. E fala aqui um pouco do embate com os prefeitos. É triste a gente ver essa situação. O governador reteve mais de R$1 bilhão no mês de janeiro e logo no mês seguinte fez propaganda que estava em dia. Nós temos que acabar com esse nível de contradição. Vamos jogar a informação certa, sentar com os prefeitos. No primeiro mês de governo, um governador com mais de 70% dos votos não quis receber os prefeitos, colocou policiais para barrar a entrada dos prefeitos no palácio. Então, essa contradição dificulta o diálogo e vai passando para a sociedade uma imagem mentirosa. Não tem jeito de dizer outra coisa. O protesto dos servidores, Zema teve de recuar com algumas decisões, como o parcelamento do 13º em 11 vezes, fez um novo acordo com a Polícia Militar, que ele havia anunciado em outros momentos que não faria isso, fez diferentemente da relação com os outros servidores. Políticos do PSDB, ao contrário do discurso que pregou, disputou o segundo turno com o candidato do PSDB, o governo está recheado de tucano em seu núcleo central. A ex-secretária Renata Vilhena, do governo Anastasia, prestou consultoria ao governo. Luzia Barreto é uma das principais articuladoras, assessora da vice-governadoria. No comando das articulações políticas, com todo respeito aqui, o nosso líder de governo, Luiz Humberto, líder do bloco de maioria, o deputado Gustavo Valadares, todo um processo de contradição àquilo que ele falou. Ele não está errado em fazer isso, não. Ele tem direito e são ótimas lideranças que podem defendê-lo aqui. O que não dá é ele continuar com um processo de discurso de palanque, gravando isso a todo momento e passando uma imagem equivocada para a população mineira. O novo no governo, Zema nomeou o secretário de Finanças do partido, em todo momento, na campanha, disse que não era o outro governo que fazia loteamento, cargo para o partido. O que ele mais tem são membros do partido dele nomeados, inclusive alguns que foram candidatos, nomeados no governo. Quem quiser vai ler isso aqui no Estado de Minas na edição de ontem. Cargos comissionados, embora tenha prometido cortar 80% dos cargos comissionados, Zema manteve um número bem maior. Ele exonerou uma parte no início do ano, depois voltou a nomear esses cargos novamente. Anunciou, através de uma proposta de reforma administrativa,
uma redução de uma economia de mais de R$1 bilhão ao longo de 4 anos. Os estudos e debates nessa casa comprovaram e o governo já reconheceu. É mentira esse cálculo. A economia vai ser em torno de 130 milhões em 4 anos, não 1 bilhão. Ou seja, tem uma diferença de quase 900 milhões no cálculo que ele apresentou na divulgação que ele faz para a sociedade. Os salários recebidos, anunciou a todo momento que não receberia salário, está recebendo. Não tem problema, é justo trabalhar e receber, mas fez uma propaganda enganosa. Corrija isso, governador. Vamos dialogar com a sociedade de forma clara, transparente. Da mesma forma, disse que nenhum secretário receberia. Não só secretários estão recebendo salário, como alguns nomeados em outros cargos na Fazenda para receber o dobro do salário, né? Enchendo a máquina pública, tudo em contradição com aquilo que ele prometeu. Não tem irregularidade, ilegalidade talvez em muitas dessas ações. Tem uma imoralidade gigantesca diante de um discurso que ele a todo momento insiste em fazer. E assim vai, a dificuldade do relacionamento com a Assembleia, uso de aviões, decretou que não usaria avião, que era farra do dinheiro público a todo momento, e continua usando. Ele desce do avião, entra no carro e grava no carro e solta para a sociedade que ele está andando de carro. Pode andar de carro e pode, e deve andar de avião. O que não pode, não deve é mentir para a sociedade. Nós temos que acabar com isso. Eu sou líder da minoria aqui, do nosso partido, do bloco de oposição, com muita honra e com muita responsabilidade. Se tem uma coisa que todos os nossos partidos, do nosso bloco, têm nesse momento, é responsabilidade. Ninguém está fazendo aqui oposição que nós enfrentamos no governo passado, aquela oposição do quanto pior, melhor. Nós queremos quanto melhor, melhor. Quanto mais pudermos aprofundar, reconhecendo avanços, reconhecendo retrocessos e pensar como o Estado vai superar isso, não é propondo um projeto de recuperação fiscal aqui, que deu errado no Rio de Janeiro e tem total dificuldade de passar nessa casa, vendendo o patrimônio do Estado. Nós está estampado nos jornais no Tempo, no Estado de Minas, o lucro da Copasa, valor de mercado da Copasa triplica de 2015 a 2018. Foi a competência da nossa gestão, a boa gestão, enxugamento da máquina da Copasa, que gerou a possibilidade de triplicar o lucro da Copasa, para mostrar que é possível. Agora quer vender a Copasa, vai dar um dinheiro hoje, daqui 3 anos vai acontecer o quê? A mesma coisa, a boa gestão e a competência na CEMIG está provado, né? O lucro que a CEMIG deu, lucro da CEMIG dispara quase 70% no ano passado, na nossa gestão, que é tão criticada por ele. Reconheça o enxugamento, o aperfeiçoamento da máquina, do modelo de gestão, gerou a possibilidade do governo comparar que é possível sim. Nós não podemos aceitar esse projeto de regime de recuperação fiscal vendendo o patrimônio de Minas sem mostrar para que rumo Minas vai. Eu tenho dito isso em muitos lugares. Se tem um governador no nosso país que tem condições políticas de liderar um grande movimento nacional, né, em defesa da regularização da Lei Candir, para resolver o problema de vários estados e municípios do nosso país e, consequentemente, do nosso estado, que tem a maior parcela a receber da Lei Candir, é o governador Romeu Zema. Nós tivemos a tragédia, o crime de Mariana que aconteceu no início do ano. O governador recebeu o presidente da República aqui, não foi capaz de pedir 1 centavo de ajuda para o presidente da República, que pedisse, por exemplo, para o presidente sancionar algum decreto que permitisse ficar um tempo sem pagar a dívida do Estado, por exemplo, alguma ajuda. Não fez isso, mas vamos liderar. Se o governador Zema não acredita na Lei Candir, não é capaz de liderar um movimento nacional com os governadores do nosso país, com os deputados nessa casa, que há vários governos, no governo da Anastasia defendeu isso, no nosso governo defendemos isso, ou seja, o movimento que já ganhou, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu essa dívida, depende do movimento político, da qual, eu repito, o governador Zema tem condições de liderar isso no nosso estado. Se ele não tem coragem de enfrentar o presidente da República, está na hora de pensar uma alternativa para Minas. E a alternativa para Minas não é vender o patrimônio do nosso povo, que foi construído com duras penas, não é prejudicando o nosso funcionalismo, não é aprovando esse projeto de recuperação fiscal, que quem tem dúvida do projeto, não precisa ter o projeto aqui, é só ver o que está na lei federal, né? Na lei complementar 159, está claro na lei federal quais são os critérios que o governo terá como obrigação para poder aprovar, para poder assinar o acordo. Essa venda de patrimônio, aumento da alíquota previdenciária, vai prejudicar e muito
Então, senhor presidente, essa comparação aqui eu trago com muita responsabilidade, com serenidade, no sentido em que esses 90 dias de governo, à beira de completar semana que vem 100 dias de governo. A gente tem notícia que o governador deve ler uma mensagem hoje que nem aqui vai estar, vai viajar. Mas 100 dias que marcam um pouco o norte, o horizonte, a perspectiva que cada governo tem para apresentar para a sociedade. As perspectivas em Minas, infelizmente, nos deixam minimamente preocupados. Esta casa tem cumprido com seu papel de responsabilidade. Nosso presidente Agostinho Patrus, junto com os líderes dessa casa e os deputados, tem mostrado, através do diálogo, da parceria, da compreensão do momento, o quanto o Parlamento Mineiro está disposto a dialogar e na contramão disso, um governo que não dialoga, não constrói e quando manifesta a sociedade, manifesta dessa forma que eu estou falando, enganando a sociedade mineira. E nesse sentido, queria encerrar fazendo uma denúncia grave de alguns requerimentos que eu estou apresentando hoje na Comissão de Minas e Energia, e que tem a ver com essa comparação que eu estou fazendo. Se o governador não aceita, não reconhece e tem talvez seus motivos para isso, de não enfrentar esse debate da Lei Candir, se não apresentou uma outra alternativa para Minas, se está achando que a alternativa é vender o patrimônio de Minas, eu acho que ele está equivocado. Ele devia cumprir com a sua responsabilidade e averiguar as denúncias contra contra a Companhia de Mineração, a Comipa, junto com a CBMN, na parceria que tem com a Codemig, que o ano passado, todos que estavam nessa casa sabem da tentativa do governador Pimentel, à época, de vender parte da Codemig. E a partir desses estudos, foi contratada uma consultoria no início de 2018, consultoria essa que detectou fraudes na apuração do nióbio que é retirado das minas em Araxá. Para quem não sabe, o nióbio, hoje a CBMN contém em Araxá mais de 80% do nióbio no mundo. Existem duas jazidas de nióbio, uma da CBMN, uma que é do governo de Minas através da Codemig. Para encerrar, senhor presidente, essa denúncia, eu queria só registrar aqui que essa mina, da qual a CBMN extrai o nióbio, ela deve extrair a mesma proporção de nióbio nas duas. Assim ela tem feito. No entanto, o estudo comprovou que a jazida de nióbio, que é referente ao patrimônio da Codemig do Estado, ela tem uma concentração maior de nióbio e o cálculo de mais de 30 anos vem sendo escondido pela companhia, um cálculo previsto em mais de 5 bilhões de reais. Isso já está denunciado no Ministério Público no final do ano passado, está encaminhado para o Procurador-Geral do Estado e ao governador, além do Conselho Administrativo. É uma grande oportunidade que a gente tem do governador deixar de lado essas medidas duras para a população mineira, abraçar essa causa, e cobrar da CBMN. Nós estamos apresentando um requerimento na Minas e Energia, pedindo uma audiência pública, pedindo ao Ministério Público, ao Conselho Administrativo e à Procuradoria-Geral do Estado que nos dê o relatório, que nos passe todas as informações, assim como vamos aprovar um requerimento para fazer uma visita em Araxá, porque essa denúncia é grave, os documentos comprovam isso pelas informações que nós tivemos e cabe ao governador liderar esse processo. São mais de 5 bilhões de reais num estudo prévio que foi feito. Se aprofundarmos esse levantamento, pode ser uma grande solução para Minas, sem penalizar tanto o nosso servidor, a nossa população e a venda do patrimônio de Minas, que é a proposta que o governador vem defendido. Cabe a ele apurar ainda mais através dos documentos que já estão nas mãos deles. Muito obrigado, senhor presidente.